Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Espero que tenham passado aí uma ótima semana, tudo bem? Então, vamos aqui agora então para a nossa próxima aula, vamos ver aqui um pouquinho mais aqui de Excel aqui então nas nossas vidas aí, né? Então, vamos lá? A aula de hoje a gente vai emendar muito ela com a nossa última aula, tá? Na nossa última aula, lembra? A gente falou sobre funções condicionais, tá? Hoje é meio que uma parte 2 daquela aula sobre condicionais, tá? Então, para você assistir a aula de hoje, eu preciso muito que você tenha assistido a aula de ontem, ó, a aula da semana passada, tá bom? Porque o assunto é o mesmo e eu não vou voltar naquele assunto, tá? Eu não vou explicar sobre verdadeiro ou falso nessa aula, porque vai gastar muito tempo, tá? Mas, assim, tudo bem, vai, em 30 segundos. Eu tenho uma condição que pode ser aquele maior que, menor que, maior, igual, né? Que a gente tinha visto. Isso aqui pode retornar verdadeiro ou pode retornar falso. Dependendo da minha, da minha resposta do Excel, né, se for verdadeiro, tá, eu tentei arrumar aqui, piorei. Se for verdadeiro ou se for falso, eu posso falar para o Excel escrever uma coisa diferente ou fazer um cálculo diferente ali, tá bom? Eu não vou voltar a explicar como que funciona a função C, tá? Hoje, nessa semana, a gente vai ver que a função E, função E e a função OU. Então, a gente vai ver sobre essas duas funções, tá? Tanto a função E como a função OU, elas ficam dentro da função C. Lembra da função C? C. Só que ao invés de eu escrever a condição aqui, eu posso escrever a função OU. E dentro da função OU, eu colocar a minha condição, tá? Novamente, a gente entra naquele assunto que a gente falou lá sobre funções dentro de funções. A gente pode chamar aí de funções alinhadas ou funções compostas, tá? Então, é muito importante que vocês entendam funções alinhadas e que vocês tenham entendido muito bem a função C. Então, esses aqui são dois conceitos que, se você não entendeu como que funciona a função C, não entendeu como é que funcionam as funções alinhadas, volta, assiste a aula anterior, faça os exercícios anteriores e aí depois assiste essa aula aqui, tudo bem? Senão você vai atropelar e não vai conseguir fazer nada do que a gente quer, tudo bem? Antes da gente começar a trabalhar com Excel, é muito interessante a gente primeiro dar umas estudadas a respeito de lógica. Mais especificamente, vamos dar uma olhadinha rápida aqui sobre portas lógicas. Nossa, o que aconteceu ali? Parece que ele deu uma pulada. Então vamos lá, portas lógicas. Tá? Para a gente entender como que funcionam as portas lógicas, eu vou montar aqui uns desenhinhos aqui, umas espécies aqui de diagramas aqui, para facilitar um pouco o entendimento, tá? Na aula anterior, a gente viu ali sobre as funções que tem uma condição e aquela condição vai retornar verdadeiro ou falso. Por exemplo, o número 70. O número 70 é maior do que o número 100? Falso. Pá. O número 70 é maior do que 50? Verdadeiro. Pronto. Resultado final, uma única condição, um único resultado. Pronto, certinho, tudo beleza. Ok? Nesse caso, como que fica se eu quero avaliar duas condições simultaneamente? Por exemplo, vamos supor que um aluno vai ficar de recuperação. Ele não foi reprovado. Sei lá, se o aluno tirou 1, o aluno tirou 2, reprovou direto. Se o aluno tirou 7, ele está aprovado. Porém, se ele tirou uma nota entre 6 e 7, ele pode estar de recuperação. Ele não foi reprovado direto, mas ele também não foi aprovado. Eu tenho duas condições.
Se a nota é maior do que 6, porém menor do que 7, ele pode estar de recuperação. Mas antes da gente avançar para essa parte aí de como que o Excel trabalha com isso, vamos ver aqui um pouquinho aqui sobre portas lógicas, tá? Lembra, eu falei agora no começo da aula que eu tenho o E e o OU, tá? Então, essas aqui são duas palavrinhas aqui que vão acompanhar a gente aqui pelo resto da aula. A função E e OU são chamadas de portas lógicas. Vamos dar uma olhadinha na função E. Então, a gente tem o E. Vou colocar o E aqui dentro dessa caixinha, tá? E lembra o seguinte, até agora a gente viu, eu vou fazer um esqueminha rapidinho aqui, até agora a gente viu a função C, né? A função C, ela vai ter uma entrada com algum valor, sei lá, tipo, 80 é maior do que 100, e aí ele vai retornar para mim o verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso, correto? A função E, ela vai ter duas entradas e não apenas uma entrada. Vamos lá, vou desenhar aqui. Eu tenho duas entradas. Nossa, eu estou escrevendo tudo torto hoje, gente. Tudo bem, então vamos lá. Aqui, melhor. É mais fácil fazer de lá para cá. Então, para uma única saída. Então, para a função E, eu tenho duas condições. Se essa minha primeira condição for verdadeira e a minha segunda condição for verdadeira, o meu resultado inteiro vai ser verdadeiro. Agora, se essa minha condição for verdadeira e essa minha outra condição for falsa, toda a minha condição é falsa. Por quê? Essa entrada e essa entrada tem que ser verdadeira. Ambas as entradas devem ser verdadeiras, tá? Então, a condição 1 e a condição 2 tem que ser verdadeira. Se uma delas for falsa, toda a minha condição é falsa. Tudo bem? Essa é a função E. Essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira. Se for verdadeira, essa é verdadeira e essa é verdadeira, beleza, verdadeira. Agora, essa é verdadeira e essa é verdadeira? Não. Que tudo é falso. Ok? Então, a função E ficou bem clara. A função E significa que ambas as funções devem ser verdadeiras. Ambas as funções não, gente. Ambas as entradas. Não são funções, entradas. Agora sim. Tá certo? Então essa é a função E. Agora vamos dar uma olhadinha rápida na função OU. Novamente, na função OU, nós temos uma entrada e outra entrada, tudo bem? E uma saída. Vamos supor que essa aqui a entrada seja verdadeira e essa entrada seja verdadeira. Quando eu estou dizendo da função OU, significa que ou uma ou outra precisa ser verdadeira. Tudo bem? Então, essa é verdadeira ou então, se essa for verdadeira. Apenas uma pode ser verdadeira, tá bom? Então vamos lá. Essa entrou como verdadeira. Ou essa como verdadeira, toda a minha condição é verdadeira. Bem? Agora vamos mudar. Vamos supor que aqui é falso. Essa é verdadeira? Não. Ou então, essa é verdadeira? É. Então pronto, toda
a minha condição é verdadeira. Porque ou essa tem que ser verdadeira. Então, isso significa que apenas uma das condições precisa ser verdadeira. Então, eu não preciso que as duas sejam verdadeiras para que seja. Ao contrário disso daqui. Essa função, deixa eu até dividir aqui. Né? Essa primeira condição E significa que apenas uma das condições sendo falsa, tudo vai retornar falso, porque essa tem que ser verdadeiro e essa tem que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. A função ou significa que ou essa tem que ser verdadeiro para que tudo retorne verdadeiro. Tudo bem? Deu para pegar? Entender como é que funciona as manhas? Então vamos lá. Vamos criar uma nova página aqui só para fazer uma revisãozinha bem rápida, porque é muito importante que isso fique fixado na mente, tá? Então vamos colocar aqui a função E. Vamos analisar a função E. Verdadeiro com falso vai retornar o quê? Lembrando que na função E, as duas têm que ser verdadeiro. Tá? A condição 1 e a condição 2 tem que ser verdadeiro. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? A função E vai retornar falso. Porque na função E, ambas as condições têm que ser verdadeiras. Agora, e se aqui for falso e a outra for verdadeira? Vai retornar verdadeiro ou falso? Falso. Novamente, ambas as condições têm que ser verdadeiras. E aqui, se for verdadeiro e aqui verdadeiro também, vai retornar verdadeiro ou falso? Vai retornar verdadeiro. E, novamente, aqui, se aqui retornar falso, aqui retornar falso, bom, não preciso nem falar muito, né? Vai retornar tudo falso. Note como a função E, ela é muito restrita. A função E, ela vai retornar verdadeiro somente se tudo for verdadeiro. Todas as condições têm que ser satisfeitas. Agora, vamos imaginar que a função OU, tá? Vou fazer meu quadradinho aqui. A função OU, eu tenho aqui a condição 1 e eu tenho aqui a condição 2. Se aqui retornar verdadeiro e aqui retornar falso, a minha condição vai retornar verdadeiro. Porque apenas uma delas precisa ser verdadeira para que tudo retorne verdadeiro. Se aqui for falso e aqui for falso, você acha que vai retornar o quê? Falso. Porque falso com falso, falso. Aqui for verdadeiro e aqui for verdadeira, ele vai retornar o quê? Gente, ambas as condições verdadeiras vão retornar sempre verdadeiro. Agora vamos imaginar daqui falso, porém o segundo teste retornou verdadeiro. Então significa que tudo foi verdadeiro. Note como a função E, ambas as funções precisam ser verdadeiras para que retorne o meu verdadeiro. Agora note como na função OU ela é um pouquinho mais solta. Eu posso ter pelo menos um falso, mas eu tenho que ter pelo menos um verdadeiro para que retorne tudo como verdadeiro. Bem? Ok. Agora que esse conceito ficou um pouquinho mais acertado, né? Deu para entender como que funciona, vamos ver como que isso se aplica dentro do Excel. Tudo bem? Vamos lá. Eu estou tentando seguir com a maior calma possível para que consiga entender muito bem como que funciona, porque vai ser muito importante, tá bom? Vamos aqui para o nosso Excel, né? Como de costume aqui, vamos dar um zoom aqui na tela. Vamos supor que o meu
aluno aqui tirou 7,5, tá? Vamos fazer uma condição lógica para saber se essa nota é maior ou igual a 7, ou seja, se esse aluno foi aprovado. Esqueci de colocar o aprovado ou reprovado. Aprovado, agora sim. Tá? Então, a gente fez uma simples condição. A condição é muito clara. Se A1 for maior ou igual a 7. Ó, se A1 for maior, vou até abrir aqui, ó. Se A1, a nossa célula ali, for maior ou igual a 7, aprovado. Se for falso, reprovado. Apenas uma condição. Tudo bem? Só que é o seguinte, vamos fazer agora para identificar se o aluno está de recuperação. Se eu fizer isso, se o aluno tirou nota menor do que 7, ele está de recuperação. Caso contrário, sei lá, aprovado. Aprovado. Vamos supor que ele tirou 6,5. Recuperação. Lembra? Ó, a gente está fazendo um teste para saber se é menor. Menor que 7. O número é menor do que 7? Recuperação. Tá? Então, vamos colocar 6, 5, 2. Mas espera. A gente quer que o aluno fique de recuperação se ele tirou uma nota também maior do que 3, por exemplo. Se o aluno tirou 2, reprovou. Se o aluno tirou 1, reprovou. Mas se ele tirou 5, beleza, ele pode estar de recuperação. Mas se ele tirou 3, 2, reprovou direto. Então vamos lá. Se ele tirou uma nota maior do que 2, recuperação. Caso contrário, não está de recuperação. Lembra que a gente viu isso? Tá, não está de recuperação, ele foi reprovado. Recuperação. Tá vendo? Porém, olha só, se ele tirou 9, está dizendo que está de recuperação. Porque, novamente, tem que estar entre a faixa de dois valores. A gente quer o seguinte, ó. Peguei aqui a minha caneta de volta. Na escala de 0 a 10, se o aluno tirou entre esses dois valores, tirou entre 4 e 7, essa faixa aqui é de recuperação. Aqui ele está aprovado. Mas aqui, ó, ele está reprovado. Eu quero saber somente entre esses dois. Ou seja, são duas condições. Eu não posso colocar uma condição só, tá vendo? Porque senão vai dar esse problema. Né? Eu não posso avaliar se é maior que 4, porque tudo isso é maior que 4. Do 4 até o 10 é maior que 4. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar a função E. Da seguinte forma. Eu abro a função C, eu vou aumentar mais aqui o tamanho, porque vocês têm que olhar muito bem como que isso aqui funciona. Pronto. Ó, se a minha nota for maior do que... Opa! Se a minha nota for maior do que 4 e menor do que 7, eu coloco ele de recuperação. Como? Eu coloco a função E aqui dentro. Tá vendo? Ó, eu abri a função C e dentro da função C eu abri a função E. Eu abri função dentro de função. Dentro da função E, agora sim eu vou colocar as minhas duas condições. A nota tem que ser maior do que 4, ponto e vírgula, e a nota tem que ser menor do que 7. Pronto. Resolvido o problema. Eu consegui colocar duas condições em um lugar só. Aí sim ele está de recuperação. Caso contrário, não está de recuperação. Não está de recuperação. Você tirou 2. Não está de recuperação. Se ele tirou 6, está de recuperação. Ambas as condições devem ser satisfeitas. Tudo bem?
A minha nota tem que ser maior do que 4 e menor do que 7. Tudo bem? Conseguiu entender como é que funciona? Gente, se não entendeu como funciona, lembre-se, eu estarei disponível no Google Meets para poder atender vocês, tá? Para poder passar aí o passo a passo, para poder passar aí caso não tenha ficado claro, tudo bem? Isso vai ser importante, isso vai cair na prova final do curso, tudo bem? Então, essa é a função E. Se tirou 8, não está de recuperação. Se tirou 1, não está de recuperação. Se tirou 6, está de recuperação. Se tirou 6,5, tirou 6,99999, ele está de recuperação. Tirou 7, não está. Tudo bem? Essa é a ideia da função E. Ambas as condições têm que ser verdadeiras. É maior que 4? É maior que 4. É menor que 7? Não, é igual. Então não está de recuperação. Agora vamos colocar 6. É maior que 4? É maior que 4. É menor que 7? Também é menor que 7. Então está de recuperação. Por quê? Por causa da função E. Essa e essa tem que ser verdadeiras. Tudo bem? E a função OU? Como é que vai funcionar a função OU? Lembra? A função OU, apenas uma delas, apenas uma delas precisa ser verdadeiras. Então vamos supor que eu tenha uma pontuação, vamos supor que eu tenho um medidor de pressão, tá? Eu tenho um medidor de pressão, que essa minha medida de pressão, ela vai de 0 a 100 atmosferas, por exemplo, que é uma medida de pressão. A minha pressão, ela tem que ficar ali entre 50 e 70, tá? Se ficar abaixo de 50, tá fora do normal. Se tá maior do que 80, também tá fora do normal, tipo, tá com muita pressão. Então, eu não posso estar nem com baixa pressão e nem com alta pressão, tá? Então, eu preciso ter um alerta para saber se a minha medida de pressão, né, a minha agulha de pressão, ela tem que ficar no meio, não pode estar nem com baixa pressão e nem com alta pressão. Tipo um pneu de carro, né? Um pneu de carro você não pode deixar ele nem muito murcho e nem muito cheio, porque senão qualquer buraco ali ele pode estourar o pneu, certo? Então eu preciso ter um medidor ali para poder saber se a minha pressão está fora do normal, a minha pressão do pneu está fora do normal, tudo bem? Vamos colocar que a pressão normal do nosso pneu é de 32, tá? Então vou lá, vou calibrar o meu carro ali, coloco a pressão 32. Tá no 32? Tá normal. Tá no 30? Tá normal também. Tá no 34, 35? Tá indo bem. Agora, se o meu pneu do carro tá com pressão 20, tá muito fraco. Tá muito murcho. Se o meu pneu do carro tá com 40, tá muito cheio. Então, vamos colocar um alerta, tá? Então, vamos lá. Eu calibrei o pneu do meu carro com pressão 32. Vamos ver se essa pressão tá em alerta. Se, tá? E aí eu tenho uma função OU, tá? Olha só, vamos voltar aqui para o nosso desenho aqui. Para a função OU, eu tenho o seguinte, ó. Eu vou aqui de aqui até aqui. Isso aqui, gente, vai até o infinito, tá? Então eu posso ter do 0 até o infinito ali. A pressão, ela pode ir, sei lá, vamos colocar de 28. Abaixo de 28 tá murcho, né? E 36. Se ele tiver para cá, ou então para cá, eu vou até colocar em vermelho, porque ele é um alerta, né? A gente quer fazer alerta. Se ele tiver para cá, ou então para cá, é alerta. Ele tem que estar aqui, ó. Essa é a minha pressão normal. Mas se ele tiver ou para cá, ou para cá, é alerta. Entendeu a função ou?
Então vamos lá, vamos colocar isso daqui no nosso Excel. Ou, se a pressão for menor do que 28, ou então a pressão for maior do que 36, alerta. Caso contrário, né, se a pressão está normal, coloca normal. Opa, esqueci de fechar um parênteses aqui. Ó, o que aconteceu aqui é o seguinte, ó. Eu abri a função ou, mas ó, eu não fechei o parênteses. Agora tá certo. Ó, se a pressão for menor do que 28 ou maior do que 36, alerta. Alerta. Agora vai. 32, normal. 31, normal. 29, normal, vai. 22, alerta. Vamos colocar 32 de novo, normal. 34, normal. 35, vamos colocar 39, alerta. Olha só, para ambos os lados que eu vou, eles disparam o meu alerta, porque isso aqui é uma função ou. Essa é uma função ou, enquanto esse daqui, ó, é uma função e. Tá vendo? Na minha função ou, ele vai pegar... Droga, fechei. Era isso que eu não queria fazer. Vamos voltar. Vamos ver se eu consigo apagar somente o verdinho. Aí. Na função ou, ele vai disparar o alerta aqui, ó. Maior que 36 até o infinito, menor que 28 até o infinito. Ele vai fazer o disparo da função ou. Agora, a função e é aqui no meio, ó. Tá vendo? Ele só funciona ali no meio. Agora sim ficou claro como que funciona. Tá? Então, a minha função e, ela vai trabalhar aqui. Enquanto a minha função ou, olha só, ou é menor que 28 ou maior que 36. Enquanto aqui, ó, maior que 4 e menor que 7. Ambas as circunstâncias têm que ser satisfeitas, tá? Enquanto na função ou, é o contrário, ó. É daqui para mais, ó. Aqui tá muita coisa e aqui tá pouco. Então, essa é a diferença da minha função e da minha função ou, tá? Aqui no caso, ou a pressão é menor que 28, ou a pressão é maior que 36 para disparar o alerta. Se eu transformar isso aqui na função e, não vai dar certo, vai estar sempre normal. Ó, qualquer número que eu colocar, vai estar normal. Por quê? Não tem como, é impossível um número ser menor que 28 e ao mesmo tempo ser maior que 36. Não tem como, é impossível. Um número é um número, o número está ali, está na régua, né? Eu não tem como um número ser menor que 28 e ao mesmo tempo ser maior que 36. Isso não existe na matemática. Então, usa a função ou, tá? Então, ou é maior que tanto, ou é menor que tanto. Então, aí sim as coisas funcionam, tudo bem? É assim que funciona a função e a função ou, tá certo? Eu sei que é um conteúdo difícil, tá? Eu sei que é um conteúdo complexo. Ele não é difícil, ele é um pouco complexo de entender. A gente tem que imaginar uma régua, sabe? Imagina uma régua, se um valor é maior que o outro, ou menor que o outro, maior que o outro e menor que o outro. Então, eu sei que é um pouquinho complexo, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil de assimilar. Precisa saber muito bem como que funciona a função C antes da gente começar a trabalhar com essa função, tá? Então, se você não entendeu como que funciona a função C, volta lá na nossa aula anterior, tudo bem? Novamente, caso tenham dúvidas, é muito provável que tenham. Não tem problema, gente. Não tem problema ter dúvidas. Não tem problema perguntar, professor, não entendi. O que não pode é sair daqui sem entender, tá? Isso não pode, tá? O erro, as dificuldades, a dificuldade de entender como que funciona, tudo isso faz parte do
aprendizado, tá bom? O que você não pode é ficar com dúvida e ficar quieto, não falar nada, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, tá? É só isso, eu coloco só, porque na verdade é um assunto bem complicadinho, mas essa é a aula de hoje, tá? Eu preciso que consigam entender muito bem como que isso funciona, certo? Então, eu deixo aí um forte abraço aí para vocês, então nos vemos então na próxima aula. Até mais!